Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, a gente tenta cada vez mais trazer conteúdos relacionados ao mercado imobiliário, de transformação, inteligência artificial, tecnologia, mas no centro de tudo, as pessoas. Então, você que está a primeira vez junto conosco, o CV na Prática é um projeto que tem mais de 100 episódios, pode ir lá no nosso YouTube, no nosso site CV CRM, no nosso Instagram. E é um pouco do nosso propósito de transformar o mercado através não apenas de tecnologia, mas através de informação, através de conhecimento, através de conexão. Hoje, para o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar uma pessoa que nosso time aqui achou na internet, no mundo digital. O bacana é que eu estou aqui nos nossos estúdios de Aracaju, Sergipe, eu aqui fundador e CEO do CV CRM, e ela vai falar de onde ela está, lá do Mato Grosso. Nesse episódio vamos falar com Rosemary Pinheiro. Ela é CEO da É-Forte Incorporadora, mentora de pequenas e médias empresas e especialista em loteamentos, com mais de 1 bilhão de negócios realizados. São muitos títulos, mas tudo isso a consequência de uma trajetória que é marcada por muito esforço e disciplina. Com quase 20 anos na área financeira, Rose decidiu seguir seu sonho aos 38 anos de idade. Fez uma grande transição de carreira e hoje é um exemplo para muitos profissionais da construção civil. Rosemary é especialista em loteamentos e desenvolvimento imobiliário e é sobre isso que vamos falar muito aqui no nosso podcast CV na Prática. Mas nada melhor do que a própria Rose contar um pouquinho da história dela. Rose, seja bem-vinda, prazer por fazer parte aqui do nosso bate-papo podcast CV na Prática. Tudo bom, Rose? Tudo ótimo. Que alegria estar aqui para compartilhar de um assunto pelo qual eu sou extremamente apaixonada, sobre loteamento, que também tem relação com o desenvolvimento de cidades, mas muito mais com trazer resultado para uma boa moradia, a construção de lares para as pessoas. Não só lares, mas também locais para as pessoas começarem seus empreendimentos, fazerem seus comércios, e isso me entusiasma mais. A minha jornada, ela vem dessa paixão, dessa dedicação em tudo que eu faço e na crença de cumprir todos os meus sonhos, meus objetivos. Nessa transição que eu fiz, eu fiquei 20 anos no mercado financeiro e essa experiência lá me deu muita base de gestão, estratégia, também análise de dados, e tudo isso hoje eu utilizo na função que eu estou, que sou CEO da É-Forte Incorporadora, uma empresa que é especializada em urbanismo, e a gente já tem aí uma trajetória de mais de 9 anos, estamos encaminhando para 10 anos, e a gente vem trazendo para as cidades do Mato Grosso do Sul uma visão diferenciada, por estar nessa jornada e pela paixão que não só eu, mas também o meu sócio Rafael tem, a gente vem pensando bem diferente esse mercado. E nesse episódio a gente vai falar sobre essa diferenciação e que trazem o resultado que você falou há pouco. São números expressivos em pouco tempo de empresa e também por estar só no Mato Grosso do Sul por enquanto. Então, a velocidade com que a gente foi multiplicando empreendimentos foi grande, é muito trabalho, mas a paixão e o propósito envolvido dá tudo certo. Show de bola. Você não falou a cidade do Mato Grosso, para as pessoas saberem. Isso, a nossa matriz, ela está em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Ela rima com Aracaju, é Mato Sim. Grosso do Sul. Agora, falando lá da É-Forte, então, que você anunciou, Então, o produto é loteamento, urbanizadora, mas tem uma classe específica? Nós trabalhamos desde o programa em parceria com construtoras, que a gente faz a infraestrutura básica dos loteamentos. Então, fazemos parceria com outras construtoras que fazem a edificação das casas para o programa Minha Casa Minha Vida. Trabalhamos com loteamentos abertos, em sua maioria são abertos, tá? Porque nós trabalhamos em cidades que não tem tanta insegurança e já tem um padrão que a gente trabalha. Esses loteamentos, eles são desde o padrão econômico ao médio ao alto padrão. E estamos desenvolvendo agora um condomínio padrão A, então estamos entrando em outra classe que a gente ainda não tinha desenvolvido. Condomínio fechado, com infraestrutura de lazer, um resort.
E a gente tem os condomínios no padrão econômico que são fechados com o programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente atende, e sempre foi o nosso desejo ter o produto para o cliente. Perfeito. Então, por isso que a gente desenvolve em toda cidade que a gente entra, a gente já tem o planejamento de entrar muitas vezes pelo econômico e depois ir mapeando áreas, e a gente faz isso de forma bem antecipada para trazer o produto também do Minha Casa Minha Vida, casas, né? Depois o produto médio e depois o alto padrão, porque aí a gente fica completo. A gente atende à necessidade e o desejo que o cliente tem. Legal. E aí, então, pelo que entendi, tem parceria de vários formatos e você também é uma incorporadora. Você vende direto ao consumidor final também. Sim. O nosso processo ele é completo. A gente faz desde o desenvolvimento do projeto, a gente tem equipe dos engenheiros aqui, a gente também faz a parte da estruturação da administração. Então, a carteira ela é administrada por nós e temos a equipe própria de vendas, mas todo lançamento a gente não faz só com a equipe própria. A equipe própria ela faz a venda no lançamento, mas mais para a manutenção depois que passa o lançamento. Aí a gente faz parcerias com outros corretores da cidade, que é o que está acontecendo agora em um lançamento que a gente fez a apresentação do projeto na segunda-feira para um grupo de corretores e eles estão fazendo a parte do pré-lançamento agora. Que é parte do apresentamento. E deixa eu fazer uma pergunta, Ozzy. Então, como é a estrutura hoje? Vocês têm as house internas, trabalham com imobiliárias externas? Porque no Brasil, né, tem vários formatos aí, né? A gente vê de Oiapoque e Chuí vários formatos de comercialização. Vocês trabalham mais com corretores parceiros, imobiliárias exclusivas. Como é que funciona a sua força de vendas? A nossa força de vendas ela é composta pela house, mas a house para a venda ela é mais direcionada para a manutenção. Tá. Ela faz a venda. Quando do lançamento, a gente faz a parceria com as diversas imobiliárias, sem colocar nenhuma exclusividade. É um modelo que a gente viu que em outras aqui da nossa região, elas causam um reflexo que a gente não deseja para nós quando se faz exclusividade. Então, desde o nosso início, a gente nunca fez com exclusividade, a gente faz aberto ao mercado. Então, se a corretora imobiliária ela estiver dentro dos nossos pré-requisitos, aí a gente faz a parceria. Legal, Ozzy. E como é que está o mercado? Agora falando antes, saindo um pouco para dentro de casa do mercado, tudo que lança, vende. Como é que está o Mato Grosso? Se pegando aí esse primeiro semestre, né, aqui no lado do CV de forma nacional, a gente viu um crescimento em vários aspectos. Lógico, você tem que olhar por segmento, né? O Minha Casa Minha Vida, principalmente, o habitacional, vem crescendo muito forte em 2025, né? Porque ninguém sabe quando vai ser assistido esse podcast, no primeiro semestre. Ele vem bem positivo, crescimento em vendas. E aí, na área de vocês, em Mato Grosso, o que vocês estão sentindo? Então, aqui, nós estamos de uma forma muito estratégica, em uma região estratégica. Todas as cidades que a gente atua, elas são ligadas ao agronegócio, então não tem, por mais que tenha algumas safras frustradas e tudo, nós estamos em regiões muito fortes que elas traduzem um resultado muito bom. Para você ter uma noção, às vezes até colegas de outras regiões que a gente também tem contato, eles ficam entusiasmados com o que a gente fala, mas outro dia um colega me questionou, nossa, mas quanto otimismo, tá tão diferente para cá, e ele é de Minas Gerais. E aí eu disse, tá nos resultados. Por exemplo, a gente fez 3 lançamentos, os últimos 3 lançamentos que nós fizemos, 100% vendido, teve um 2 dias e meio, o outro 2 dias, e o último que a gente fez, nós vendemos 100% em um dia. Sensacional. Então, assim, agora, para você ter uma noção, a gente tá no período de represamento de cadastros e, assim, já conseguimos 2 por 1.
ou seja, nós temos 458 oportunidades para os A 200. clientes, nós já temos o dobro disso de pessoas com intenção de compra. E você vê. Na nossa região, eu atribuo a isso, ao agronegócio que é forte. A gente também faz e usa muito inteligência de dados para fazer um levantamento de informações, sempre atualizando informações, trazendo informações e dados para também adequar um bom momento, lançar num bom momento do mercado. Muita gente não usa tecnologia de dados, informações e faz o que eu acredito que é uma falha, um erro, que é lançar sem dados, sem previsões, sem ser o momento certo naquele mercado específico e por isso tem as frustrações. A gente estuda muito antes de desenvolver um projeto, o projeto é totalmente voltado para atender aquilo que a pesquisa sinalizou. A gente desenvolve o produto, desenvolve valor, condições a partir do que o mercado tem para completar essa ideia. Então, as informações, os dados, é até algo que eu carrego do banco, porque o banco ele sempre estava atualizando dados e sempre numa busca de informações e dados para compor produtos, para compor estratégias. E isso eu carrego hoje para a eForte e a gente sempre desenvolve a partir de dados, de informações, análise de mercado, para saber o momento ideal e o produto ideal para aquele cliente. Assim como o comportamento das pessoas, ela vem mudando muito. A tecnologia, ela trouxe também isso e a gente não pode negligenciar, nós empreendedores não podemos deixar essas informações de lado. Pelo contrário, a gente tem que usar a tecnologia, usar tudo que a gente pode para a gente potencializar os nossos atendimentos, a nossa forma de gestão. E aqui a gente leva em consideração muitos dados, desde a concepção do projeto, a administração que a gente faz, o cruzamento de dados entre os setores que a gente tem na empresa. Tudo isso ela vem lastreando para você fazer lançamentos como a gente está fazendo. Porque a gente já tem uma base, uma previsão de como será, né, a adesão para aquele loteamento, para aquele lançamento. E você falando isso, Rose, tem uma coisa bem interessante que é a cultura data-driven, né? A cultura dos dados, interpretar e gerar informação. Ontem eu até te convido, se você não conhece, Rose, depois eu vou te mandar até, que nós lançamos junto com a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria e da Construção Civil, um índice do mercado imobiliário chamado IDI. Saiu até na de exame, em vários veículos de imprensa. Que o que é que a gente pega? 6 indicadores do mercado, que é um pouco o que você falou ali, é o indicador do IBGE, que é um ciclo econômico. Você pega um indicador de atratividade, eu pego a quantidade de leads da nossa solução de forma anonimizada. A gente pega também indicador de velocidade de venda, né? E a gente pega também um indicador de terceiros, porque é um equilíbrio entre primários e terceiros, e a gente soma isso tudo e gera um ranking de 0 a 1. Eu até vou olhar como é que está em Mato Grosso, mas lógico que a gente precisa ter a amostragem, eu digo as nossas soluções. Se eu não tenho hoje a gente tem 77 cidades mapeadas no Brasil. Aí você vai dizer, Fábio, o que a gente está falando antes até do podcast, a questão de conhecimento, eu acredito que tanto a gente tem que replicar o conhecimento, que eu acho que é uma questão de propósito mesmo, mas como a gente tem que ajudar em informação, porque aqui, se eu tenho 60 bilhões, 1.200 construtores e incorporadoras, a gente tem muita informação que pode ajudar o incorporador. E a gente desenvolveu uma plataforma, tal, e que quem está aqui nos assistindo, que é chamada IDI, que é gratuito, você pode acessar e consumir esses dados. Vou mandar para você consumir. Porque você pegou muito bem. Então, é um produto bem pensado para a cultura local, com muito estudo e informação, vendendo tudo em 2 dias, né? É um dia, né? Agora, claro, quem está nos ouvindo eu palestrei em Belo Horizonte para um grupo seleto de incorporadores e loteadores, e lá eles me fizeram uma pergunta que eu acho muito pertinente abordar ela aqui novamente, porque quem está nos ouvindo é o Brasil inteiro, né, até fora do Brasil. Então, a pessoa pode se questionar nesse ponto.
Quando a gente vai fazer análise de dado, ela é por um período. E aí vem a burocracia em algumas regiões da aprovação. Então, muitas vezes você desenvolve, junta esses dados, desenvolve um projeto, e como o comportamento das pessoas está mudando rapidamente, pode ser que aquele produto que você pensou, num dado período que leva à aprovação em algumas regiões, que eu inclusive conversei com muitos loteadores e incorporadores lá em Belo Horizonte, eles disseram que lá uma média é 3 a 5 anos para aprovação. Então, nesse período de um projeto, realmente pode haver uma mudança muito grande. Então, quando eu falo, eu gosto de deixar claro que eu estou no Mato Grosso do Sul, e aqui nas regiões que a gente está atuando, a aprovação ela não é tão lenta quanto em outros estados. Aqui, Campo Grande, por exemplo, que é a nossa capital, a gente tem notícias, a gente não está operacionalizando lá, mas estamos em negociação de áreas lá. Então, eu já estou sabendo que lá é um pouco mais demorado do que a gente está desenvolvendo até hoje. Aqui, Fábio, para você ter uma noção, entre 6 e 8 meses a gente tem todo o processo de aprovação concluído. Então, imagine que um tempo entre 6 e 8 meses, o comportamento não muda tanto. Então, eu consigo ter essa assertividade de dados, dessas informações que eu colhi aqui, daqui 6 meses elas ainda são válidas. O que é diferente em outros, se ele levar de 3 a 5 anos para aprovar um loteamento ou uma incorporação, a incorporação é mais rápida, mas o loteamento é mais demorado, mais burocrático, então pode ser que haja mesmo um prejuízo da pesquisa inicial. Isso pode ocorrer. Então, é bom a gente citar isso para que quem está nos ouvindo fala, nossa, mas ela está no otimismo, ela está falando... E tem sim variação. Então, por isso que eu ressalto a informação das pessoas que estão no nosso mercado para que elas estejam atentas a todos esses dados e as modificações, porque você dá entrada num projeto e você já sabe que ele vai demorar, você precisa não ser tão específico. Você precisa ter previsibilidade para que aquilo que você está desenvolvendo ele não seja tão específico para aquele momento. Ele já deve ter uma concepção pensando anos para frente. Perfeito. Então, ela não pode ser igual uma casa, uma construção de uma casa. Eu sempre oriento o meu cliente, não seja muito, não faça uma obra personalizada, totalmente personalizada, porque pode ser que você tenha uma característica que pouquíssimas pessoas tenham e que depois, se você tiver a necessidade de comercializar esse imóvel, vai ser um impedimento muito grande. Ele vai ser um ponto em que não será, ele vai atrapalhar a venda. O mesmo a gente tem que pensar para quando vai desenvolver um projeto grande como o que a gente faz, seja loteamento ou as construções das casas. Tem que pensar algo e também pensar no que há de tendência para o mercado para os próximos, para os próximos anos a médio e longo prazo. Perfeito. Porque tudo aquilo que você pensa a curto prazo, você cai no risco grande de que aquilo vá não ser tão bom para as pessoas que você quer levar a sua mensagem, o seu produto. E você então, essa análise é extremamente importante. E eu acho que é importante você falar isso, porque realmente o consumidor muda continuadamente, os gostos mudam, né? Por isso que, assim, fazer uma casa extremamente personalizada, pode ser que daqui a 2 anos o mesmo público-alvo não goste daquele estilo, né? Voltando aqui para tecnologia efetiva, então você falou que toda essa jornada sua do pré-cadastro, que a gente chama ali o represamento, né? Que você falou de 400 cadastros interessados, tudo isso você faz através de tecnologia, né? Assinatura eletrônica, vendas, geração de contato e faturamento. Importante ressaltar que hoje a inteligência artificial está até na concepção do nosso projeto arquitetônico. Nós hoje usamos uma ferramenta do mercado, uma ferramenta específica em que a gente faz toda a análise do melhor aproveitamento da área, das questões ambientais, das questões de solo,
do mapa de calor, do que seria interessante naquela cidade. Então, a gente trabalha com essa ferramenta que nos dá desde custos estimados, gera inclusive a proposta com os dados que a gente alimenta, ela já traz o percentual, se ela vai atingir o ROI que a gente tem de média, qual o aproveitamento. Então, assim, é uma ferramenta que ela traz todos os dados necessários, que nos ajuda também na análise e também quando a gente vai sentar para negociar com o terrenista. Aqui a gente usa o termo terrenista, eu não sei como Sim, usa aí. Usa também, usa em alguns lugares sim. Loteador, terrenista. Isso. Então, aí começa, o nosso processo começa com inteligência de mercado, é uma inteligência artificial esse programa, na engenharia. Como dizer, Elze? Hã? O nome do programa, você lembra? Posso, é o Urbia. Urbia, legal. E assim, para um custo baixo, eu digo baixo mesmo, em relação ao que a gente teria de custo e tempo, essa ferramenta nos entrega tudo isso, Fábio, e a gente pode fazer as modificações que a gente achar necessário, né? Em 5 dias. Sensacional. A minha equipe está com 12 projetos para analisar agora. 12 projetos para a nossa equipe, ela levaria um bom tempo para poder passar essa análise que a Urbia entrega para nós hoje. A nossa equipe demoraria, porque eles estão fazendo outros projetos também de execução, né? E a gente executa. E a ferramenta nos dá em 5 dias. Aí eu já adianto a parte da negociação com o nosso terrenista, levo um material robusto, consigo mostrar um valor a mais para esse terrenista, porque eu já levo uma análise bem mais concreta. O mapa de calor de vendas, eu sou bem comercial, então eu acredito que ele traz para mim algo que até me causa surpresa, porque muitas vezes eu não avaliaria da forma que ele me passou, e é tudo inteligência artificial. Então, o que acontece? Aí depois, saindo disso daí, os nossos processos aqui, eles, inclusive, ontem eu fiz uma reunião com uma empresa que está fazendo uma análise estratégica de cada área nossa, para verificar qual das áreas, para organizar em termos de prioridade, qual das áreas a gente vai implementar inteligência artificial na análise dos processos, para ver os gaps que nós temos, para entender como gerar mais ROI em cada uma das áreas dos processos que a gente tem. Aí, isso processo operacional. Então, tudo que for repetitivo, quem vai fazer? Inteligência artificial. A gente está criando um mecanismo para cada processo nosso. Aí vamos lá para a parte de vendas, um CRM. Hoje eu fico, às vezes, até assustada com empresas que não trabalham dessa forma que a gente trabalha com dados. Uma empresa que não tem um CRM hoje, ela está deixando, como se fala no nosso mercado, dinheiro na mesa, não. Ela está deixando oportunidades que valem até mais que dinheiro. Porque se eu não tenho dados em banco de dados, se eu não tenho organização, se eu não tenho informação, você está perdido. A palavra que eu posso usar aqui é que você está perdido, você está à mercê de mercado e você está à mercê de custos altos. Uma organização de dados na venda, ela faz como está fazendo agora com a gente. A gente a gente está represando, Fábio, e está utilizando dados de outros empreendimentos que a gente já tinha. Carteira, muitas vezes há empreendedores que eles estão gastando energia demais na aquisição dos seus novos clientes. E, na realidade, os clientes que estão na carteira nem estão sendo abordados, porque não tem. Vender dentro de casa, né, 4 vezes mais barato do que o custo de aquisição do mercado, né? E você falou uma coisa fantástica, que assim, a gente tá chamando um termo aqui, tá dentro da empresa, aqui agora no CV, chamado IA First. Tudo que você faz, primeiro pense se a IA não automatizaria isso. E a gente tá chamando de IA in, é tudo aquilo que é dentro, que eu acho que esse trabalho bem bacana da consultoria, né? Como você falou, cada área vê a repetição e vê os ROIs,
né? E a gente está chamando de IA out, né? Que é para fora, aquilo que impacta o mercado, impacta o cliente. A gente está indo muito com essa tese, que bom que você já está aplicando na prática aí, né? Porque a gente sempre, não é só um ROI do retorno sobre investimento específico. É que essa pessoa que estava fazendo a coisa repetitiva vai ter mais tempo para pensar, para ter mais senso crítico e talvez até ficar com sua família mais tempo, né? Então, no final, a gente está sendo mais humanista, sendo mais inteligente, deixando de fazer aquelas coisas mais repetitivas. Então, hoje você já consegue medir essa eficiência dentro de casa, né? Exatamente, você falou algo que é valioso e que a gente precisa estar também, nós como empresários precisamos olhar com muito carinho as pessoas. Por mais que as tecnologias venham, a gente precisa dos talentos, né, dos nossos talentos, pessoas para que elas pensem, né, elas possam ter qualidade de vida no seu trabalho, e é por isso que tudo que a tecnologia pode suprir é um aliado para essas pessoas. Então, igual a gente tem uma equipe maravilhosa, pessoas excepcionais. Eu tenho que, como gestora, eu tenho que estar olhando para essas pessoas e dar qualidade de trabalho para elas, usando a tecnologia para ajudar e elas, com a experiência do dia a dia, elas poderem olhar e ampliar a forma de fazer, melhorar a forma de fazer aquilo que vem fazendo. Perfeito. Sobra mais tempo, mais qualidade de vida, elas vão entregar o seu melhor. Produtividade, ela tá ligada não à produção de muito para mim. Ela tá assim, ó, produzir muito usando menos, cada vez menos. Isso aí. Entendeu? Então, assim, menos energia, maior produtividade. Isso é produtividade para mim. Então, nós não precisamos pedir das pessoas uma energia maior, não. A gente precisa aliar tecnologia que tem hoje no mercado, a gente precisa localizar aquilo que é bom para poder melhorar o trabalho dessas pessoas. E aí, por conseguinte, vai também melhorar todo o processo. Perfeito, né? Perfeito, então, perfeito. É um pensamento que é ligado à estratégia, e os gestores têm que estar ligados à estratégia, buscando sempre pensar para os clientes internos e os externos. Se o seu cliente interno também não estiver alinhado e com condições de trabalho, né, para entregar o seu melhor, aí você lá na ponta você vai ter que sempre apagar fogo. É isso aí, como eu disse a frase antes de iniciar para você, né, em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei, né? Exatamente. Mas me conte agora, já para o final ali, o que é que está por vir, né? Quais são as pretensões suas, pretensões da incorporação aí, e para esse próximo ano? Eu não vou dizer para os próximos, que aí, meu amigo, é tanta coisa que pode acontecer, né? Tantas coisas sendo exponencialmente informadas, a gente tem tanta informação. Mas uma coisa que eu estou toda hora repetindo é o seguinte: pode vir inteligência artificial, pode vir tecnologia, mas as pessoas irão morar cada vez mais no lugar, né? Ela precisa do solo, porque se a gente fica mais produtivo, a gente tem mais tempo de inteligência, a gente vai valorizar até mais o nosso canto, né? Vai ter um canto maior, o nosso lote, o nosso apartamento, então todo mundo vai precisar ter uma residência maior, por isso que o mercado não para de vender. Mas o que é que está por vir, na sua visão, principalmente no próximo ano? Eu acredito nisso que você falou, e a gente precisa adentrar muito o comportamento humano, valorizar isso, essas tendências. E tendência para mim, de mercado, para que eu estou olhando para a empresa, inteligência artificial para poder maximizar o nosso tempo, o nosso esforço, inteligência de dados aliadas à inteligência artificial, cada vez mais a inteligência artificial, a inteligência de dados, elas trazerem, a gente aprofundar um pouco mais, porque são ferramentas maravilhosas que às vezes a gente fica no superficial delas e a gente precisa se aprofundar para poder aproveitar o seu máximo. A partir daí, pensar em inovação, de que forma? Como que eu posso apresentar a minha empresa melhor? Aí, vamos colocar aí uma forma de apresentação em 3D, uma forma de apresentação que eu possa levar o cliente a imaginar-se ali dentro daquilo dali. Aí vamos falar de metaverso também, que é algo que esteve
muito em voga e agora as pessoas não sabiam nem o que era e tal, mas que agora já se organizou e a gente pode voltar e tem que estar pensando isso, como que eu posso colocar o meu cliente dentro de um ambiente em que ele se sinta como se ele já estivesse lá, naquilo que eu me proponho. Perfeito. Então, esse tour virtual é fantástico, a gente utiliza o tour virtual aqui, e o tour virtual, ele amplia o desejo, ou ele antecipa muito dos argumentos que a pessoa poderia utilizar, né? O corretor ali vai utilizar. Ele traz também uma visão de futuro que, às vezes, a gente que está desenvolvendo, a gente pensa muito, tem que pensar na transformação, que é isso que o cliente deseja, é o resultado pronto. Vender como a gente vende na planta é um desafio muito grande, então a gente tem que buscar elementos para isso. Então, o que eu vejo de futuro é cada vez mais as empresas adentrarem inteligência artificial em formas de antecipar futuro, né, em seus projetos, e cada vez mais pessoas voltadas a pessoas, empresas voltadas a pessoas dentro das suas organizações, valorizando elas para que elas também tenham essa visão de futuro e desenvolvam produtos junto com os gestores, e também olhar todo um mercado, como a gente trabalhar diferenciais. Aí quando se fala em diferenciais, eu sei que no mercado se fala exclusividade, são termos do nosso mercado, mas o que realmente é para aquela pessoa? Isso. É você desenvolver isso que a gente fala muito aqui, é a gente pensar não no nosso gosto, não é o que eu acho, é o que o mercado apresenta. Então, estudar, eu, por exemplo, estou sempre em imersões ou de outras áreas, para entender sobre não só negócios, mas sobre as pessoas, porque são elas que vão mover os nos nossos outros projetos e trazer desses lugares ideias. Por exemplo, nós vamos desenvolver uma praça aqui, em um empreendimento que a gente vai lançar em outubro, que ela é baseada a praça aquela praça de Versalhes. Legal. Ela é uma réplica, né? Vai ser um projeto pensando naquela praça lá. Por quê? Um lugar... E aí tem toda uma história por conta disso. Porque a gente quer que todos os nossos empreendimentos agora tem mesmo aberto, tem algo de lazer e paisagismo muito, muito valorizado. Não é só para vender, não. É porque a gente quer trazer novamente o impulso às novas relações, voltar as pessoas, os vizinhos terem esse relacionamento, as crianças brincando, isso tem valor. Perfeito. Porque como houve um afastamento e até a tecnologia, por um lado, celular e tal, tem afastado algumas pessoas. E isso não é bom para a sociedade de um modo geral, a gente precisa de pessoas com pessoas. Então, eu vejo isso, eu vejo esse olhar usando a tecnologia aliada a essa humanização também, essa valorização e não o afastamento como muita gente está pensando. Eu já vejo que a gente precisa aprofundar nas tecnologias para ver o que ela pode potencializar em nós e nos nossos projetos, mas sempre voltado a pessoas se juntando a pessoas. E você falou bem, assim, a tecnologia tiveram várias revoluções, né? Desde a revolução de digital, como essa própria revolução digital, que é isso aqui, né? Eu estou distante me aproximando a você. Sim. Então, tecnologia veio para aproximar os distantes, né? Porque tem essa facilidade. E agora, com isso tudo que você falou, né? Tudo, você vai ter mais tempo, você vai conseguir fazer mais e ter uma praça onde seus filhos vão poder estar correndo, brincando, para não tirar aquela origem da nossa infância, né? Onde a gente jogava bola na rua, que isso foi se acabando, né? Mas eu acredito que isso vai retornar a médio e longo prazo, sim. Bom, Alzimar, eu quero agradecer demais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Se alguém quiser te seguir, te acompanhar, né? Quero agradecer demais. Parabéns pelo seu trabalho, né? E por esse propósito aí, essa paixão de transformar o mercado imobiliário. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão ouvindo, que acharam interessante o que eu falei aqui, para acompanhar isso tudo que eu venho falando nos conteúdos que a gente tem espalhado aí em redes sociais, em alguns sites também,
Eu tenho compartilhado e comecei agora a produzir bastante conteúdo sobre investimentos, sobre análise de mercado. E aí na minha página do Instagram, que é Rosimari Pinheiro, lá também tem o Instagram da minha empresa, e você que está nos ouvindo vai poder ver um pouquinho mais, e quem é do mercado principalmente para estar acompanhando a nossa empresa, para ver tudo isso que eu falei aqui traduzido em resultados. Perfeito, Zé. Muito, muito obrigado. Pessoal, chegamos a mais um fim no podcast CV na Prática. Você que é a primeira vez, não esqueça de entrar lá, compartilhar, multiplicar, replicar, porque a gente faz esse conteúdo, a gente faz esse podcast com muito carinho, com muita paixão, muito propósito para a gente levar conhecimento para o mercado imobiliário. cvcrm.com.br, nos acompanhe no LinkedIn e sugira. Muitas pessoas sugerem os temas, as pessoas, para a gente trazer aqui para esse bate-papo. Obrigado, Rosimari. Até a próxima. Valeu! Show!